Abra sua Bíblia. O texto será projetado, mas é importante que você esteja com a Bíblia aberta, conferindo. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero lembrar o que nós falamos na semana passada, de forma bem breve. Nós falamos sobre o chamado para a santidade a partir do texto de Paulo à igreja de Tessalônica, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E nós aprendemos 3 questões ali. O chamado para a santidade jamais pode ser alterado. Não haverá um dia que a convocação à santidade será mudada. Ela sempre está de pé. O chamado para a santidade envolve todos os filhos de Deus, todos, sem exceção. E falamos também que o chamado para a santidade tem o propósito de produzir um estilo de vida diferenciado. Nós nos tornamos aquilo que somos pela graça, pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, é Ele que faz. Amém? Nós queremos falar hoje sobre evidências que revelam progresso espiritual a partir do texto de Josué, capítulo 3, de 1 a 5, de 1 a 6. Nós vamos ler de 1 a 5 agora. Você vai acompanhar a NVI sendo projetada, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus no início do livro de Josué. Momentos que antecediam a travessia do Jordão, a chegada na terra prometida. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos repetir o verso 5? Josué. Amém? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, de vocês. Quando nós estamos falando de evidências que revelam progresso espiritual, nós lembramos das evidências de todas as áreas da nossa vida. Existem evidências que revelam progresso em várias áreas. Nós queremos falar das evidências que revelam progresso espiritual. E aí nós temos que lembrar a definição do que é evidência. O dicionário diz: qualidade daquilo que é evidente, verdade que não se pode contestar, estar em evidência, ocupar posição de destaque, evidenciar, tornar evidente, demonstrar e comprovar. O que seria progresso? Ato ou efeito de progredir, progressão. A gente lembra de progressão de pena, e a gente se entristece muitas vezes com esse negócio de progressão de pena, para alguns. Movimento ou marcha para adiante, isto é, para frente. Conjunto das mudanças ocorridas ao longo do tempo, evolução, desenvolvimento em sentido favorável, avanço, melhoria. Isso tudo é progresso. Nós queremos em todas as áreas, queremos para nós, queremos para o nosso irmão, queremos para o nosso povo, queremos para o nosso país, quando pensamos em termos gerais de progresso. Nós vamos então tratar sobre essas evidências que revelam progresso espiritual a partir do texto que foi lido. E a pergunta é esta, que já está aí: quais são as evidências que revelam progresso espiritual? O que mostra que alguém está avançando, que
que alguém está progredindo, melhorando em termos espirituais. O texto vai nos mostrar alguma coisa. A primeira evidência que revela progresso espiritual, segundo o texto lido, nós trabalhamos no texto expositivo aqui, o texto apresentado, é movimento. Nós falamos em nosso treinamento de movimento, embora o movimento aqui em outros termos, uma ideia paralela, mas um foco diferenciado. O versículo 1 diz o seguinte: de manhã bem cedo, todos os israelitas partiram de Sim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio Jordão. Então nós precisamos lembrar o que está se passando nesse momento. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Josué é aquele que agora está liderando o povo. Josué saiu de cena. Já falamos em outros textos sobre isso. Josué é que lidera o povo. O povo está muito próximo da terra prometida. O próprio Josué manda uma comissão para investigar, sobretudo Jericó, para saber como era aquela cidade. E se você continuar lendo o livro, você vai perceber a destruição de Jericó. É uma das cidades mais antigas do mundo. Eu tive o privilégio de estar em Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. O povo então está vivendo esse momento, essa expectativa de deixar o deserto e chegar à terra prometida. E o que a gente aprende com o texto é que a primeira evidência que revela progresso espiritual é movimento. Nós estamos vendo aqui o povo de Deus em movimento, mas não só o povo de Deus, mas Josué. Mas que movimento é esse? Que tipo de movimento é esse que evidencia crescimento e progresso espiritual? Que tipo de movimento? O movimento que está envolvendo Josué e o povo e a liderança toda é interessante, ele é significativo e é um movimento em resposta ao cronograma de Deus. Por isso não é qualquer movimento. Às vezes usamos até a palavra movimento no sentido negativo, porque há muitos movimentos. Há o movimento político, há o movimento X, Y. Esse movimento que está envolvendo Josué, ele está em movimento, o povo está em movimento, é um movimento em resposta ao que Deus havia coordenado, ao cronograma divino. Em toda a Bíblia, aqueles que acertaram sempre se movimentaram em resposta ao cronograma divino. Por isso, meus irmãos, eles estão aqui partindo de Sitim e foram para o Jordão. Depois atravessaram o Jordão, chegaram em Jericó e seguiram. O povo está em movimento. Progresso espiritual nunca é avançar para trás ou deixar o plano de Deus. Movimento acertado é aquele movimento que parte dentro da direção divina e em resposta ao programa divino. Josué sabia o seu lugar, o povo sabia, eles estavam se movimentando na direção do que Deus havia prometido. Isso é importante a gente pensar aqui. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro progresso espiritual sempre envolverá um movimento em resposta ao que Deus disse, ao que Deus programou, ao que Ele colocou. E eles estavam em movimento. Por isso, o movimento é a primeira evidência que revela progresso espiritual. No Novo Testamento, nós temos um exemplo negativo, mas que ilustra o que nós estamos falando. A Bíblia fala de um homem chamado Demas. Demas foi um cooperador de Paulo em um período de tempo. Tanto é, na carta aos Colossenses, nós já estudamos aqui, diz que Lucas, o médico amado, Paulo diz, no final da sua carta, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Quando Paulo escreve essa carta, está dizendo os cooperadores, as pessoas que estavam próximas dele. Só que bem depois, quase no momento derradeiro da sua vida, 2 Timóteo, capítulo 4, 10, ele traz uma notícia não muito boa. Ele diz,
Pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O que Paulo está dizendo, o texto não diz se ele voltou, se ele arrependeu, isso pode ter acontecido, o texto não fecha essa questão, mas pontua uma coisa interessante, que Demas, aquele cooperador de Paulo, que estava em movimento com o apóstolo Paulo, que estava respondendo o cronograma divino e missionário, naquele momento, estava abandonando o cronograma divino e indo para outra direção. E todas as vezes que a gente abandona o cronograma divino, a gente vai para outra direção. E o nosso movimento agora não é um movimento abençoador, não é um movimento que marca progresso, mas é um movimento que marca uma saída do propósito divino, uma decadência espiritual. Nós precisamos aprender, voltando ao texto de Josué, que há um movimento dentro do que Deus havia estabelecido para Josué, para os sacerdotes, para os levitas, para os oficiais do povo e para o povo. A coisa estava bem encaminhada ali. Então, movimento, leia comigo ali, vamos lá. Movimento é a primeira evidência que revela progresso espiritual. Como é que é o seu movimento? É em resposta ao cronograma divino? Ou é em resposta a alguma outra coisa que não representa o cronograma divino? A segunda evidência que revela progresso espiritual é alinhamento. Josué 3, 2 e 3 diz assim, o texto continua, não é? 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. É interessante essa expressão. O texto da NVI é fantástico, ele traduz sacerdotes levitas, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Os sacerdotes levitas carregam a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Note que há um processo muito interessante aqui. Que tipo de alinhamento é este? É um alinhamento que revela a postura de cada um. O texto diz que Josué conduz o povo, está na liderança do povo, capítulo 1 e capítulo 2, a liderança de Josué é ratificada diante do povo, porque Moisés havia liderado o povo 40 anos no deserto. Os oficiais estão percorrendo o acampamento para transmitir uma mensagem ao povo. Os sacerdotes e levitas, ou sacerdotes levitas, estão carregando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto importantíssimo e nesse momento revelava a presença de Deus, ficava no lugar santíssimo, ou nos santos dos santos, no tabernáculo, no templo móvel que Deus havia orientado Moisés para construir no deserto. Por isso a Arca da Aliança representava a presença de Deus. O texto diz que houve uma orientação e uma mensagem transmitida onde as pessoas deveriam obedecer. Tanto foi verdade que em Josué 3:6, que está aí que nós não lemos, o texto diz: levantaram a Arca da Aliança levantem a Arca da Aliança. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Isso. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantam a Arca da Aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a Arca da Aliança e foram à frente do povo. Isso significa que eles cumpriram as orientações, tudo certinho. Então o alinhamento estava sendo fruto a orientação anterior de Deus para o povo. E isso era de fundamental importância. Eles estavam unidos, Josué, os oficiais, os sacerdotes, os levitas e o povo. Por isso, meus irmãos, progresso espiritual é descobrir a proposta divina e cumprir aquilo que ele estabeleceu. Para isso tem que ter
Eu preciso saber o meu lugar no reino de Deus, dentro da proposta divina. Eu não posso progredir desvalorizando a orientação que Deus está trazendo e deixando de fazer a minha parte, como nós estamos vendo aqui. Isso é muito claro aqui. Todas as vezes que eu me excluo da minha tarefa, daquilo que Deus me pediu para fazer, eu estou fora desse processo, eu estou perdendo algumas coisas boas de Deus. Por isso, alinhamento é a segunda evidência que revela progresso espiritual. Jesus nos ensina muito isso. Jesus, sendo questionado pelo seu ato de poder, ele responde: uma casa dividida jamais poderá subsistir. Não dá para ser, porque tem que ter união. E enquanto povo de Deus, nós temos que entender o agir de Deus no seu todo, a sua proposta, porque nós estamos nesse processo e eu preciso realizar o meu papel. E quando eu entendo tudo isso, isso é uma evidência de progresso espiritual. Porque toda desunião, toda confusão, tudo isso não representa a proposta do reino de Deus. Amém? Por isso, o alinhamento é a segunda evidência que revela progresso espiritual. A pergunta que eu preciso fazer para mim é: o que eu estou fazendo no reino de Deus? Qual é o meu lugar? O que eu estou fazendo em resposta a tudo que Deus estabeleceu? O que eu estou fazendo, se estou fazendo. A terceira evidência que revela progresso espiritual é obediência. O texto traz essa ideia no verso 4. Mas mantenham a distância, diz o texto. Vamos ler juntos lá? Mas... Que coisa interessante, o povo está vivendo novas experiências com Deus. O texto está informando coisas interessantes. Olha, o pessoal preparado, os sacerdotes levitas, vão conduzir a Arca da Aliança. Nesse contexto, a Arca da Aliança era um objeto muito interessante, significativo, como eu disse, revelava a glória de Deus, o poder de Deus e a presença de Deus. Deveria ter um cuidado em relação a esse objeto. Mantenham distância cerca de 900 metros, talvez em sua Bíblia tenha a medida de côvado, 900 metros aproximadamente, vamos pensar em 1 quilômetro arredondando, entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Isso significa que a Arca da Aliança, sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, representaria a direção divina, a direção de Deus. Isso a gente aprende aqui. Que tipo de obediência é essa que nós estamos falando como evidência, terceira evidência de progresso espiritual? É a obediência à direção trazida por Deus, porque Deus sempre está à frente de nós. Amém, irmãos? Deus sempre está à frente de nós. Ele está conosco, mas Deus está sempre, Ele tem todo o conhecimento, Ele pode nos ajudar, nós precisamos depender dEle. Ele está conduzindo o seu povo aqui, conduziu no deserto, estava conduzindo a terra prometida. E Ele estava no controle, está no controle, não chega atrasado, faz tudo certo, amém, irmãos? O texto está mostrando isso aqui para a gente. É importante que o texto está apontando para o fato de que o povo está vivendo uma nova fase prometida anteriormente, mas até aquele momento desconhecida. Eu vou repetir. O povo estava vivendo uma fase que foi prometida no passado. Terra prometida, um lugar de descanso, um lugar onde tem uma condição melhor. Vamos sair do deserto, estou levando vocês para lá, para a terra prometida. Mas a experiência é nova, eles estão chegando lá. Havia uma travessia no Jordão e também batalhas a serem travadas lá
como o texto bíblico vai nos mostrar, a primeira logo de cara em Jericó, depois da travessia do Jordão. Mas essa terceira marca é importante, como a terceira evidência de progresso espiritual, que nós estamos falando, obediência. A palavra anunciada vai dar a direção do que tinha que ser feito. Vamos pensar que muita gente aqui, vamos pensar mais ou menos, ou pelo menos mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos. É muita gente para coordenar e todo mundo está alinhado, está agindo em resposta ao cronograma divino e precisava obedecer ao que Deus estava falando. Vamos acompanhar a arca, porque vocês não sabem o caminho, pois nunca passaram por lá. Existem experiências novas para a gente viver e a gente precisa da direção de Deus. É isso que o texto está mostrando para a gente aqui. Por isso, irmãos, não existe progresso espiritual sem obediência. Sem obediência não há progresso espiritual. Pode ter outro tipo de progresso, mas não espiritual. Não no relacionamento com Deus. Toda tentativa de deixar a direção de Deus é prejuízo na certa. A Bíblia nos mostra isso. E o texto traz a ordem dos oficiais do posicionamento do povo em relação à Arca da Aliança. A Arca da Aliança que representava a direção de Deus, a presença de Deus, e deviam seguir. Eles precisavam saber o caminho. O que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que pessoas que rejeitam a direção trazida por Deus, essas pessoas sempre terão dificuldades em progredir em termos espirituais. Se eu não valorizo a direção de Deus, pessoas que não levam a sério o que Deus está mostrando, terão dificuldades de progredir espiritualmente, porque não há como progredir sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir a revelação de Deus. Existem muitas vozes sendo colocadas, que ouvimos, mas precisamos ouvir a voz de Deus. Esta semana nós tivemos uma perda significativa de um grande servo de Deus, Billy Graham, 99 anos. Esse sermão também é uma homenagem a ele, de tantas frases, mas uma das frases que ele disse um dia foi essa: toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Navegar para longe de Deus significa deixar de ouvir a sua voz, deixar de obedecer. Em momentos mais variados, nós somos tentados em somos tentados em ignorar a voz de Deus. Muitas pessoas que eu conheci, que conheço, algumas delas, e essas pessoas, deixaram num dado momento de ouvir a voz de Deus. E tiveram prejuízos, a Bíblia diz isso. Em nossa experiência da caminhada da fé, nós vemos isso também. Agora, obedecer será sempre uma evidência de progresso espiritual. Obedecer hoje, obedecer amanhã, e sempre obedecer a palavra de Deus. Por isso nós aprendemos aqui que obediência é a terceira evidência que revela progresso espiritual. A pergunta é essa: você está obedecendo a Deus, ao que Ele está mostrando, ao que Ele está pedindo? Do contrário, a coisa não haverá progresso espiritual. Jesus disse isso de forma tão exuberante em João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Obediência. Ele diz: tudo que eu estou fazendo, Jesus, eu faço em obediência ao meu Pai. É um exemplo para nós, como cristãos, como servos de Deus. Se você não está obedecendo ao que Deus está revelando a sua vida, a palavra revela, pense bem, volte e assuma um compromisso com um comportamento obediente. A quarta evidência que revela progresso espiritual é purificação ou consagração. O texto diz no verso 5a, duas versões ali, a NVI que nós lemos e a NVT,
Nova Versão Transformadora diz: Josué ordenou ao povo, depois da ordem, todo mundo correr, os sacerdotes vão se posicionando aí, vocês vão ficar 1 quilômetro de distância, porque vai mostrar o caminho, tudo jóia, e ele vai dizer, ordenou ao povo, santifiquem-se. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se. Essa é a ideia, de um preparo. Então estamos observando Deus aqui, revelando um desejo para o seu povo, nos momentos que antecediam a entrada na terra prometida, uma coisa muito boa que ia acontecer, para quem ficou 40 anos no deserto, uma geração inteira ficou para trás, era uma nova geração. Naquele momento especial, o que tinha que ser marcado é um preparo, uma purificação, uma consagração, uma santificação. Progresso espiritual é o resultado do reconhecimento das impurezas que precisam ser retiradas da nossa vida também. Não há progresso espiritual quando escondemos as nossas esquisitices, os nossos pecados, e não os confessamos a Deus. O povo que estava acostumado com essa linguagem deveria estar atento a essa orientação, e o que fizeram para a entrada na terra prometida, para aquele momento singular, para aquele momento espiritual. Progresso espiritual, meus irmãos, é o resultado do quebrantamento, aquele quebrantamento que abre a porta para Deus. E quando a gente abre a porta para Deus, reconhecendo tudo, Ele pode agir, Ele pode perdoar, Ele pode sarar, Ele pode curar a nossa alma, Ele pode nos perdoar. Nós temos aí o texto da Bíblia, a mensagem, retratando um momento significativo do salmista, a gente pode dizer de quebrantamento, de angústia interior. Ele diz, quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis, a pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Houve cura quando ele teve uma postura de compartilhar com Deus as suas angústias, de pedir a Deus que o purificasse, que o sarasse. Nós estamos vivendo num mundo difícil, num mundo que está dando as costas para Deus, um mundo que está adoentado, um mundo doente mesmo. Mas Deus nos convoca a uma outra postura, uma postura de santificação, que é o nosso tema este ano. É uma postura de quem se vê santo porque foi separado para Deus, mas tem uma caminhada de santificação, é o segundo sentido, porque eu sou santo, porque Deus me fez santo. Só pode ter uma caminhada de santificação quem já foi feito santo por Deus. Aí eu posso caminhar na santificação. Eu não posso esquecer desse detalhe. Eu preciso caminhar, mesmo diante de um mundo que tem vivido uma vida tão apodrecida, um mundo de pecado. Nós somos convocados como povo de Deus a uma vida de santificação. Naquele momento, como eu disse, que antecedia a entrada da terra prometida, a convocação foi essa: santifiquem-se, purifiquem-se. Paulo diz isso numa outra linguagem aos Romanos, capítulo 6, 22, e o livro de Apocalipse também. Lá está escrito assim, veja só. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Isso prova que nós estamos no novo status por Deus, pela graça de Deus. Ele que nos colocou libertos do pecado e feitos servos de Deus. Foi Deus que fez tudo e faz tudo. Lá no final do livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito, vejam só:
Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. A Bíblia sempre nos convoca a uma postura de purificação e de santificação, que, como nós temos falado de forma corriqueira aqui, vai doer em algum momento da sua vida. Tomar uma decisão no caminho da santidade vai doer muitas vezes, mas é o melhor caminho para a gente. Na luta que nós temos travado interiormente, e na luta que nós travamos exteriormente com o mundo, com as trevas e com o inimigo. Por isso, meus irmãos, purificação, um estilo de vida que se coloca diante de Deus, em quebrantamento, em consagração, é uma evidência. Nesse caso, nesse sermão, é a quarta evidência que está havendo progresso espiritual. Quando você olha para alguém que não está se preocupando muito com santificação, o que está acontecendo? Não é progresso espiritual viver na lama. Não é progresso espiritual viver no pecado. Não é progresso espiritual viver sem confessar a Deus as mazelas. Progresso é confessar. Progresso é reconhecer que as coisas não estão muito adequadas na própria vida. Diante de um Deus amoroso, sem trauma. Tem um Deus que me perdoa, que me limpa. Eu estou diante dele. Faz parte então desse processo a confissão, para que ele esteja agindo na minha vida. Por isso foi tão significativa a ordem dada por Josué aqui e pela liderança de se preparar e santificar, para viver um novo momento, não de qualquer jeito. Às vezes as pessoas querem ter coisas novas com Deus, vivendo uma vida aquém que Ele está desejando. Por isso a gente aprende que purificação, ou consagração, ou santificação é uma evidência de progresso espiritual. A última evidência é esperança. O texto nós já lemos, verso 5, nós vamos terminar agora. Santifiquem-se. Por que será? Pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esperança é uma evidência, aqui neste caso é a quinta evidência de progresso espiritual, porque quem tem esse tipo de esperança está aguardando coisas grandes de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família, em sua igreja. Está entendendo que Deus está para fazer coisas grandes, está crendo que Ele vai fazer. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O texto nos ensina então que quem faz é Deus, e Ele faz entre o seu povo. Amanhã o Senhor fará maravilhas, Ele que faz entre vocês. Nós não fazemos nada, é a ação divina, a esperança de que coisas grandiosas, que o manifestar divino está para acontecer, coisas especiais de Deus para a nossa vida. Essa era a expectativa do povo. Vamos nos santificar, gente, porque amanhã a coisa vai acontecer, coisas maravilhosas entre nós. Vamos nos preparar para isso. Essa esperança é sinal de progresso espiritual. Quando nós vemos tantos problemas, até na igreja de Deus, na terra, no Brasil, nós precisamos ter essa esperança do Deus que faz, que Ele vai fazer, que Ele vai trabalhar na sua igreja, e que Jesus disse que edificaria a sua igreja, e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Essa esperança de esperar o melhor para a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Aqui é o povo de Deus, está tudo ligado. Amanhã o Senhor fará maravilhas, porque é Ele quem faz. Por isso essa é a evidência de progresso. Quando eu ando achando que nada vai, eu não tenho fé para crer no amanhã do agir de Deus, eu estou fora de tudo isso aqui. Esperança é uma evidência de progresso espiritual,
pois revela confiança nas promessas de Deus. Por isso que ele diz com toda a convicção, Josué, para o povo se santificar, porque Deus faria, o Senhor faria maravilhas entre eles. Ele tinha certeza, confiança nas promessas divinas. Esse é um tipo de esperança que não está muito na moda não, mas é uma esperança que nós precisamos ter, do agir de Deus amanhã. Então esperança é uma evidência de progresso espiritual, pois revela essa confiança no futuro com Deus, um futuro melhor, dentro do que Ele tem estabelecido. Esperança é uma evidência de progresso espiritual, pois revela uma expectativa que é depositada totalmente em Deus. Não crie expectativa em mim, pastor. Embora de alguma maneira você precisa ter, porque eu lidero vocês como igreja, como pastor dessa igreja local, mas sobretudo crie uma expectativa naquilo que Deus vai fazer. É Ele que faz. Quando nós temos lugares chamados santos, onde toda a expectativa está naquela pessoa, é uma expectativa, é uma esperança muito fragilizada. Muito embora Deus usa homens e mulheres, mas a nossa esperança deve estar sempre em Deus, é Ele que faz, o Senhor que fará maravilhas. E aquelas pessoas, ao ouvirem aquelas palavras, não poderiam ser incrédulas, mas elas estavam crendo naquela palavra de Josué, de que realmente o Senhor iria fazer maravilhas, como fez. Leia o livro todo. Por isso, meus irmãos, esperança é a quinta evidência que revela progresso espiritual. Não é qualquer esperança, é esperança no agir de Deus amanhã. É esperança no desconhecido, que o texto mostrou, que estava no cronograma, estava na promessa, mas era uma experiência nova, o que eles estariam vivendo. Por isso nós temos aqui 5 evidências que revelam o crescimento espiritual. Pode ter 10, 20, mas como estamos trabalhando um texto bíblico de forma expositiva, nós estamos encontrando essas 5 evidências aqui no texto. Primeira, movimento. Eu estou andando debaixo em resposta ao que Deus estabeleceu. Eu não estou me movimentando de acordo com o ímpio, de acordo com a sociedade caída, mas eu me movimento em resposta ao agir divino, ao que Ele estabeleceu, ao cronograma dEle. Senão é um movimento para trás, é um movimento que revela debilidade espiritual, que revela recaída, atraso, saída do propósito divino. É um movimento de Jonas, que Deus manda ele para uma cidade, ele vai para outra. É um movimento contrário, não é esse o movimento? É um movimento em resposta ao cronograma divino. A segunda evidência é alinhamento. Eu cumpro o meu papel no processo todo e eu sei o meu lugar. Eu não faço o que eu quero, eu estou no ajuntamento santo, eu estou na comunidade de Deus, eu conheço a palavra de Deus e Deus está me mostrando o meu papel e eu cumpro o meu papel no todo para a glória de Deus. É obediência, porque Deus está me guiando, Ele está indo à frente. Deus está sempre na vanguarda e eu estou indo com Deus. Eu não tomo as minhas decisões, eu espero ouvir a voz de Deus. É purificação, é consagração, porque é isso que Deus me pede, é isso que o Novo Testamento mostra, é a vontade de Deus, a vossa santificação, Paulo diz. Pedro diz, sede santo, porque Deus é santo. E a esperança de quem olha para o amanhã e sabe que Deus já está lá. Eu não estou, mas Ele está. Ele está à frente. Ele sabe de tudo. E eu tenho esperança que no amanhã Ele fará coisas extraordinárias. Quando eu estou vivendo isso, meus irmãos, entendendo tudo isso, isso revela algum tipo de progresso espiritual. Eu não sei como é que você está, como é que está a tua vida, mas você precisa passar por aqui, de alguma maneira passar por aqui, para você ser abençoado por Deus e crescer, e responder ao desafio que Ele quer para a sua própria vida. Deus tem algo especial para a sua vida, e Ele quer realizar isso. Amém?